So now we have only got this afternoon to finish this course. Então, nos resta agora, nesta tarde, finalizar esse curso. So enough relaxing. Vamos relaxar. You're going to work very hard. Vocês já trabalharam demais. Today we have seen very interesting charts of women who are going through the menopause and breastfeeding. Hoje nós vimos gráficos interessantes de mulheres que estão se aproximando da menopausa e saindo do período de amamentação. We hope you have got the message that every woman follows the same rules. Nós esperamos que vocês tenham entendido a mensagem de que todas as mulheres seguem sempre as mesmas regras. All of the women, whatever stage they're at, will be following the 3 early day rules. Todas as mulheres, em qualquer estágio da vida, vão seguir as regras dos primeiros dias. And when they ovulate, whether it is regularly every few weeks, E se elas ovularem regularmente, em poucas semanas, or whether it comes after months of infertility, ou se elas tiverem muitos meses de infertilidade they recognize the peak, e reconhecerem o ápice, and then the couple follow the peak rule. então o casal vai usar a regra do ápice. So it's all the same, É sempre igual. whether she's entering menarche, young girl, Desde quando a mulher está começando a sua vida reprodutiva na menarca, primeira menstruação, a breastfeeding mother, ou uma mulher que amamenta, a menopausal woman, uma mulher na menopausa, a woman who has physical or emotional stress, uma mulher que se submeteu a um estresse emocional ou físico, all the same. sempre igual. And we have been asked to demonstrate on the board Mas nós tentamos demonstrar aqui no quadro how would a woman be able to chart this method and use the rules como a mulher pode estar capacitada a fazer o seu próprio gráfico e usar o método if she was menopausal. se ela está na menopausa. But remember, the chart we will be putting up, she might be menopausal. She might be menopausal. Ela pode estar na menopausa, She might be breastfeeding. ela pode estar amamentando, She might be a young girl beginning her fertility. ela pode ser uma mocinha começando sua vida reprodutiva, She might be a woman under stress. ela pode ser uma mulher sob estresse. They will all have a similar pattern. Todas elas vão ter padrões muito similares, muito semelhantes. Okay? Ok? Okay, so this lady that we're looking at now Essa mulher que nós vamos ver agora, has recognized her BIP as dry. ela reconheceu o seu PBI como de fluxo. So if you would like to chart along with Mari, Se vocês puderem acompanhar o gráfico com a Mari, we will begin the chart. nós vamos começar. Okay, is Mari ready? First day, she's dry. Primeiro dia, seca. Second day, she's dry. Segundo dia, seca. Third day, dry. Terceiro, seca. Fourth, dry. Quarto, seca. Day 5, on day 4, they have relations that evening. Então, no dia 4, eles tiveram relações. What rule are they following? Que regra eles vão seguir? Qual a Two. regra? Good. 2. Next day, Próximo dia, wet seminal fluid, molhada, líquido seminal. so a circle. Então, um círculo. Day 6, dry. Dia 6, seca. And the couple have relations. E o casal teve relações. And on day 7, it was wet. E no dia 7, molhada. And there was some seminal fluid. E algum líquido seminal. On day 8, No dia 8, she said, I feel sticky. ela percebeu que se sentiu Sticky. pegajosa. And will you be able to, is that word? Is that all right? Flaky? Yeah. And she noticed something that she described as flaky. E ela notou alguma coisa que ela descreveu como flocoso. Floquinhos na calcinha. Remember, this woman's words.
Gente, olha, com licença. Yep, sure. Explain. Ana Maria está lembrando alguma coisa interessante. A usuária, ela escreve com as próprias palavras. E nós temos que estar habilitados a identificar se é um PBI ou se é um padrão de fertilidade com mudanças. Entenderam? A palavra da usuária nós não vamos interferir. Okay, good. On day 9, it was sticky and flaky. Oh, sorry. On day 8, what symbol will she use? O que símbolo vai usar? And what rule will the couple apply? Que regra vai aplicar agora? Excellent. Excelente. On day 9, sticky, flaky. Dia 9, pegajoso, flocoso. So on day 10, it was dry. Dia 10, ela estava seca. How was she recorded? Como ela vai escrever? A 1. 1. Counting the 1, 2, 3 Ela vai contar 1, 2, 3, from the return of the BIP. enquanto estiver no padrão básico de infertilidade nesses dias. Day 11, it was dry. Dia 11 estava seca. Day 12, it was dry. Dia 12, seca. On day 13, it was sticky, flaky again. Mas no dia 13, ela disse que ele estava pegajosa e flocoso novamente. On day 14, it was dry. No dia 14, seca. So on day 13, the third early day rule again. Então, nesse dia, aplica a regra de novo. So now she's doing the count 1, 2. Novamente vai contar 1, 2. And on day 15, it was dry, so it was 2. Então, no dia 15, como ela se sentiu seca, ela vai pôr os 2. And on day 16, it was sticky and flaky. Mas no dia 16, ela se sentiu pegajosa e viu algo flocoso novamente. On day 17, it was sticky and she said cloudy. No dia 17, ela se sentiu pegajosa, mas ela viu algo turvo. On day 18, it was sticky and flaky. No dia 18, ela se sentiu pegajosa e viu algo flocoso. And on day 19, it was dry. Mas no dia 19, seca. So a 1. Então, colocaremos um 1. On day 20, it was sticky and flaky. No And dia 20, pegajosa, flocoso. third early day rule again. Terceira regra dos primeiros dias, novamente. Day 21, sticky and flaky. No dia 21, pegajosa, flocoso. On day 22, it was dry. No dia 22, ela estava seca. And so it's a 1. Então, temos o 1 novamente. And on day 23, it's dry with a 2. No dia 23, seca, com o 2. And on day 24, she comes to see you. E no dia 24, ela veio ver você. And she's very, very worried. E ela estava muito preocupada. She says, I'm 45 years old. Ela era uma mulher de 24 anos de idade. The Billings method has worked very well for us for the last 10 years. Desculpe. 45. And she's Era uma been mulher de 44 anos, desculpe. E ela disse assim, o método tem funcionado para nós muito bem durante 10 anos. And I've been bleeding regularly. Eu tenho sangrado normalmente. And I've had a BIP of dry. I understand that. Eu tenho um padrão básico de infertilidade de fluxo. Eu consigo entender e ver isso. And when day 8, I had sticky, flaky. Mas nesse dia 8 eu percebi que estava pegajosa, flocoso. I thought, okay, my fertility is beginning. E ela pensou assim, tudo bem, minha fertilidade está começando. And then it went away. It went back to dry. Mas isso que ela viu, que sentiu, foi embora novamente e ela voltou a se sentir seca. And on day 13, I thought, oh, here it starts. E no dia 13, novamente aconteceu a mesma coisa. And it's gone back to dry. E ela voltou de novo a se sentir seca. And then on day 17, it went sticky, cloudy. So I thought, here it's starting. The sticky, 16 was sticky, flaky. Then 17, sticky, cloudy, something different. No dia 16, ela se sentiu pegajoso, flocoso. No dia 17, mudou. Ela se sentiu pegajoso,
turvo. But look, I cannot pick a peak. Olhem, a mulher dizendo, não é? Olhem, eu não consigo marcar, eu não posso marcar o ápice. We have been waiting for intercourse for 2 weeks. Nós já estamos esperando para ter relações faz 2 semanas. What will happen? O que aconteceu? If this is menopause and I don't have regular cycles, how am I going to know where I am? E agora, quando eu estou perto da menopausa, eu não consigo mais identificar o meu ciclo. Como que eu vou agora fazer? So what are you going to tell her? E o que você diria para essa mulher? What are you thinking in your head? O que vocês estão pensando aí dentro da cabeça? Are you thinking hormones? Vocês estão pensando em hormônios? Draw them on your chart. Desenhem no gráfico. I think this is your water. You haven't touched it. It was full though. It was a full one though. It was full. It was full. So can I just have a bottle or something? I think that one's mine. I think that's mine. That water's mine. Okay, watch Mari and see if you are the same. Vamos ver a Mari fazendo, então, o traçado dos hormônios. Up. Then sticky, cloudy. Did you put it up a little bit more? No dia em que a mulher se sentiu pegajosa e viu algo turvo, ela pôs um pouco mais alto ali o hormônio. Gone back to dry. Voltou mais uma vez para seca. Up a little bit. Aumentou um pouquinho. Back to dry. Voltou para seca. So what can you tell her? O que você pode dizer, então, para a mulher? What is the pattern telling you? O que esse padrão está dizendo para você? BIP. PBI. Did you all think BIP? Vocês todos pensaram PBI? No, somebody said. Não, alguns disseram. We have 2 weeks of charting. Nós vimos 2 semanas de anotação no gráfico. There has been a change from dry. Houve uma mudança de seca. And over those 2 weeks we could see it was going up and down. Mas nessas 2 semanas nós podemos ver que o hormônio ficou assim, subindo, descendo. So we would say to her, is there any day that was different? Nós podemos dizer para a mulher que, embora cada dia fosse diferente, And she would say, yes, on day 17 it was sticky and cloudy. realmente ela vai confirmar, foi diferente. No dia 17 eu me senti pegajosa, turvo. So now we can say, well, that is different, Sim, nós podemos dizer, realmente, esse dia foi diferente. but the other days are showing us that you have a new combined basic infertile pattern. Mas essa observação, quando nós observamos o padrão todo, o gráfico todo, nós dizemos que você está num padrão básico de infertilidade combinado. So from now on, whenever it is sticky and flaky, Então, a partir de hoje, todas as vezes que você anotar pegajosa, flocoso, that was an equal sign, você vai passar a anotar com um sinal igual. and it is available for intercourse following early day rule 2. E esse dia vai ser disponível para relações usando a regra 2 dos primeiros dias. The change happened on day 8, A mudança aconteceu no dia 8, and there is enough of that change over that 2 weeks e houve alguma mudança parecida nas 2 semanas que se seguiram. for us to be able to say very, very confidently, Então, nós vamos poder dizer de uma maneira muito confiante, this is BIP. este é um PBI. Now, if you weren't going to give her a BIP, if Se you vo- did not give her a BIP, if you did not give her a BIP, Se você não quiser dizer a ela, dar a ela isto como padrão básico de infertilidade, this couple would go away, esse casal vai embora,
with no time available for intercourse. sem nenhum dia disponível para relação. She's not fertile. Ela não está fértil. So we can identify it very clearly when we think hormones. Então, nós poderemos identificar claramente o que está acontecendo a partir do momento que nós pensamos nos hormônios. So we would say, if you see sticky, cloudy again, Nós vamos dizer para a mulher, se você se sentir pegajoso, turvo novamente, that is a change. é uma mudança. Or if you feel or see anything different, then it is a change. Feel or see anything that's not sticky, flaky or dry. Se você sentir ou ver alguma coisa que seja diferente de pegajoso, flocoso ou pegajoso, turvo, That would be the third early day rule. você vai aplicar a terceira regra dos primeiros dias. Okay, is everybody happy now? Todo mundo está feliz agora? Do you all agree that it is a BIP? Todos concordam que aqui nós temos um PBI? And this couple are very, very happy. Agora este casal está muito feliz. It was necessary for them to wait that 2 weeks Por que é necessário esperarmos estas 2 semanas? so that we could establish the BIP. Porque assim nós podemos estabelecer o PBI. But it's very unusual that there would be a need to wait longer than 2 weeks. E não é usual, não é muito comum que você precise esperar mais que 2 semanas. So on day 24, she went home and she had been sticky, flaky. She put an equal sign on. Então, no dia 23, ela foi para casa e ela anotou pegajosa, flocoso. She does not need to count 3 Ela não precisa contar 3. because we have now today identified that this is BIP. Porque nós hoje já havíamos identificado que este era o padrão básico de infertilidade. Are you all happy with that? Vocês estão felizes com isso? Yeah, okay. And the couple have intercourse on that evening. E o casal teve relações nesta noite. The next day, it is wet with seminal fluid. No dia seguinte, ela se sentiu molhada com líquido seminal. And on day 26, she is dry, and they have relations that night. No dia 26, ela se sentiu seca e o casal teve relações. On day 27, it is wet with seminal fluid. No dia 27, molhada, líquido seminal. On day 28, she is dry. No dia 28, seca. Day 29, she is dry. 29, seca. On day 30, sticky, flaky. No dia 30, pegajosa, flocoso. And the couple have relations. E o casal teve relações. On day 31, wet with seminal fluid. No dia 31, molhada, líquido seminal. On day 32, dry and relations. No dia 32, seca e relações. On day 33, wet with seminal fluid. No dia 33, molhada, líquido seminal. On day 34, sticky, flaky. No dia 34, pegajosa, flocoso. Day 35, sticky, flaky. No dia 35, pegajosa, flocoso. And the new line, because it's continuing on, it's really day 36 of the chart, but Na we'll próxima start. linha, mas contudo ainda sendo o mesmo gráfico, nós estamos continuando. And for the first 5 days, it's sticky, flaky. Nos próximos 5 dias, pegajosa, flocoso. And on day 5th, the couple have relations. No 5º dia, o casal teve relações. On days, let's give them a minute to. Yes. She is charting every day, and this is something that is very important for teachers to be aware of. Uma das coisas que o instrutor precisa estar muito atento é que a mulher anote todos os dias. Sometimes we see a chart when the lady has written perhaps sticky flaky on Yep. day 1, Algumas vezes nós vimos gráficos em que a mulher anota pegajoso, flocoso num dia, and then you see a little arrow for 5 or 6 days, e nós vemos 6 dias lá vazios. and you say to her,
And you thinking, why hasn't she written sticky, flaky, sticky, flaky, sticky, flaky? Aí a gente fica pensando, por que ela não escreveu pegajoso, flocoso, flocoso? Ela pôs uma flechinha preenchendo os espaços assim. So is she charting every day? Porém, se ela estiver anotando todos os dias, Or is she just doing it from memory once a week? ou ela fez isso de memória, de uma semana atrás, e depois anotou uma semana depois e fez essa setinha assim. Hands up, anyone in this room that is not busy during the day. A gente sabe que ninguém nesse auditório é ocupado durante o dia. Nobody. So Desculpe, levante a mão quem é que não é ocupado durante o dia, só quem não faz nada. we all have busy lives. Todos nós temos vidas assim, com bastante correria, ocupado. We are not going to remember what we had 2 days ago. Nós não vamos lembrar o que nós sentimos 2 semanas atrás, So it's very- 2 dias atrás. Very important that you tell them they must chart every day. That's all right. Ela disse assim, desculpa, vou corrigir. A gente nem lembra o que nós comemos 2 dias atrás. Que dirá o que nós sentimos, não é? So when you look at the chart, look for clues like that. Quando você olhar um gráfico, observe, procure por pistas como esta. Okay? Ok? So on day 5, the couple had intercourse. And No on dia- day 6, it was wet with seminal fluid. No dia 6, molhada líquido seminal. On day 7, sticky flaky. No dia 7, pegajosa flocoso. And on day 8, wet with seminal fluid. No dia 8, molhada. Relations, yes. Sim, eles tiveram relação. No dia 8, molhada líquido seminal. On day 9, she was dry. No dia 9, estava seca. Day 10, she was dry. No dia 10, estava seca. And the couple have intercourse. E o casal teve relações. Now, do you think this couple are anxious? Vocês acham que esse casal está ansioso? No, they're happily using the method. Não, eles estão usando de uma maneira feliz o método. For the last many years, she's had regular cycles. Durante os últimos anos, ela tinha tido ciclos regulares. Now, all of a sudden, things are changing. Somente agora, de repente, ela teve essa mudança. 2 weeks of charting without intercourse. 2 semanas de gráfico sem relações, Established the BIP. estabeleceu o PBI. And now they're very happy and contented, not expecting ovulation. Então, agora, novamente, eles estão felizes, contentes, continuando a usar o método, esperando a ovulação. Do you think she could ovulate still some other time? Vocês acham que ela já ovulou em algum momento desse ciclo? Do you think it's all finished? Vocês acham que acabou aí? No, ovulation could still happen. Não, a ovulação ainda pode acontecer. Is she worried about that? Ela está preocupada com isso? No. She No. knows that when there's a change, she will identify it Ela sabe que quando acontecer uma mudança, ela vai identificar and apply the 3rd early day rule. e vai aplicar a 3ª regra dos primeiros dias. All right, so then on day, what are we up to? 10? Is it 10? Must be 11. On day 11, it was wet with seminal fluid, No dia 11, molhada líquido seminal. but she also said she noticed some cloudy. Mas também ela notou, ela viu alguma coisa turvo. So that would make her think, oh, interesting to see what tomorrow brings. Ela está pensando assim, bom, eu estou interessada em ver o que amanhã vai trazer para mim. Perhaps things are changing. Pode ser que as coisas vão mudar. Perhaps it's just seminal fluid. Pode ser que seja somente o líquido seminal. On day 12, it was moist. No dia 12, ela se sentiu úmida. So how will she record it? Como ela vai colocar aqui? Circle. Um círculo. What rule? Qual a regra? What's happened to the hormones? O que está acontecendo com os hormônios? Rising. Subindo. But then on day 13, sticky flaky. Mas no dia 14, 13, pegajosa, flocoso. So equals with the 1.
Então, vai ser o sinal igual com 1. Day 14, sticky, flaky. No dia 14, pegajosa, flocoso. Day 15, sticky, cloudy. No dia 15, pegajosa, turvo. Mari has put a circle. Do you agree? A Mari, ela colocou um círculo. Vocês concordam? Third early day rule again. Terceira regra dos primeiros dias, novamente. Wet and clear on day 16. No dia 16, molhada é claro. On day 17, dry. No dia 17, seca. With a 1. Com 1. 18, dry with a 2. Oh, sorry. Is it a peak? É um ápice? Why not? Por que não? She's 45. Perhaps she hasn't got a lot of mucus. Bom, ela tem 44 anos. Pode ser que ela tenha só uma pouquinha quantidade de muco. É um ápice? No. She would recognize her peak like the face of her baby. Ela reconhece o seu ápice como sabe, conhece bem a face do seu bebê. She knows the estrogens have gone up higher, Ela sabe que os estrogênios não estão altos. but she does not recognize peak. Desculpe, ela sabe que os estrogênios podem estar altos, mas ela não está reconhecendo o ápice. Day 18, it was dry with a 2. Dia 18, seca, 2. Day 19, dry with a 3. Dia 19, seca com 3. Day 20, dry, and the couple have relations that No dia, evening. no dia 20, seca, e o casal teve relações naquela noite. Day 21, wet and seminal fluid. No dia 21, molhada, líquido seminal. Day 22, dry. No dia 21, seca. Day and 22, they have relations. No dia 22, eles tiveram relação. Day 23, moist No and dia 20 seminal fluid. No dia 23, pouco úmida, líquido seminal. Day 24, sticky, flaky. No dia 24, pegajosa, flocoso. Should she count? Ela deve contar. Because she always says wet with seminal fluid. Ela viu molhada, líquido, pouco úmida, líquido seminal. Ela deve contar? No. The sensation of seminal fluid can be different. A sensação do líquido seminal pode ser diferente. Not always the same. Não é sempre igual. What she does is wait on that day, O que ela tem de fazer é esperar naquele dia and if the next day is the BIP, e ver se o dia seguinte é PBI. she knows that there has not been an interruption to the BIP. E ela vai saber então que ela não teve uma interrupção no PBI. 24. So we're up to 25, and it's sticky flaky. Dia 25, pegajosa, flocoso. The couple have relations. O casal teve relações. On day 26, she's wet in their seminal fluid. No dia 26, molhada, líquido seminal. On day 27, it is sticky and flaky. No dia 27, pegajosa, flocoso. On day 28, it is dry and relations. No dia 28, seca e relações. Day 29, wet with seminal fluid. No dia 29, molhada, líquido seminal. On day 30, sticky, flaky, No dia 30, pegajosa, flocoso. relations. Relações. Day 31, wet with seminal fluid. No dia 31, molhada, líquido seminal. 32, sticky, flaky. 32, pegajosa, flocoso. 33, sticky, flaky, and relations. No dia 33, pegajosa, flocoso e relações. And on day 34, she's bleeding and wet. No dia 34, ela se sentiu molhada e sangrou. And she says,
Oh, finally I have menstruation. Aí ela pensou assim, ai, finalmente eu menstruei. I thought it had all finished, Eu pensei que estava tudo terminado, finalmente, depois de tantos dias. and now after weeks and weeks and weeks, menstruations come back. Ufa, depois de tantos dias a menstruação chegou. Do you agree? Vocês concordam com essa mulher? No, but Mari has put it on the new line. Mas a Mari colocou na outra linha. So why? It's not menstruation? Isso não é menstruação? No. So it's an interruption to the BIP. Não, é uma interrupção no padrão básico de infertilidade. Third early day rule. Terceira regra dos primeiros dias. Day 35 is wet with bleeding. Dia 35, molhada, sangramento. The new line now. A próxima linha agora, apenas porque não coube, She has spotting ela viu manchas and she feels sticky. e ela se sentiu pegajosa. So is this a count of one? Esse dia, ele pode ser contado 1 na regra? Some said no, but what about the rest of them? E o resto de vocês? Só algumas pessoas aqui na frente disseram não. E os outros, que acham? Still not very convincing. Vocês não estão muito convencidos. Is it yes or no? É sim ou não? No. What rule is it? Qual é a regra que vai aplicar? 3. So 3. if it's rule number 3, any bleeding, heavy bleeding or spotting is an interruption to the BIP. Na aplicação da regra 3, qualquer sangramento ou spotting ou manchas é uma interrupção no PBI. We have to wait till the BIP, which is dry, Nós temos que esperar pelo PBI que é seco or sticky, flaky returns. ou pegajoso, flocoso, que esse PBI retorne para poder contar. And she was dry on day 2, Ela estava seca no dia 2 so she counts 1. e ela contou 1. She's dry on day 3, Ela counts estava, 2. ela estava seca no dia 3 também, 2. Dry on day 4, counts 3 and sticky, flaky. No dia 4, ela se sentiu... Sorry. Sticky, flaky. I'm sorry, Mary. 3. How could she be both? So on day 3, she's sticky, flaky. Desculpe, ela errou. No dia 3, ela estava pegajosa e viu flocoso. With a 3. Aí ela contou 3. And on day 5, it's sticky, flaky, and the couple have relations. No dia 5, pegajosa, flocoso e o casal teve relações. Now that's as far as this chart goes. Vamos ver agora o que este gráfico mostra. As I said at the beginning, it could be any woman. Nós dissemos no começo que isso se aplica a qualquer mulher. But if it is a menopausal woman, Mas se é uma mulher na pré-menopausa, perhaps she just has no more bleeding ever again. se é uma mulher na menopausa, ela não mais vai sangrar novamente. And we would see more and more dry days coming into the chart. E nós vamos ver cada vez mais dias secos no gráfico dela. Or perhaps she could be like that lady that we saw on the slides, Ou ela pode ser aquela senhora que nós vimos nos slides, who had dry for weeks and weeks and weeks, que ela se sentiu seca, seca, seca por semanas, and then had a changing, developing pattern, which what seemed to be a good ovulatory cycle. que depois dessas semanas todas ela pôde ver uma mudança que podia ter revelado ali uma ovulação. She doesn't have to worry about what's going to happen tomorrow or next week. Ela não precisou ficar preocupada com o que vai acontecer amanhã ou na outra semana que vier. She only knows what's happening today Ela só sabe o que está acontecendo hoje. and makes a decision about fertility or infertility from the pattern. Então ela toma uma decisão sobre se é fértil ou não a partir do padrão que ela vê no gráfico. So, earlier in the day I said go out and teach all the breastfeeding women. A gente disse hoje cedo, saiam daqui agora e ensinem as mulheres que estão amamentando. So now I'm going to say go out and drag in all the premenopausal women. Agora vocês vão lá e vão arregimentar para o método Billings todas as mulheres na pré-menopausa. Because they are so easy to help. Porque elas são tão fáceis de ser ajudadas. And very, very often they are couples
who have been abstaining for weeks and weeks or months and months. E muitas vezes são casais que estão em abstinência por semanas e semanas, meses e meses. If this woman had been using a method which counted days, Se esta mulher estivesse usando um método do ritmo onde se conta os dias para aferir a fertilidade, she would not have known what was happening, ela jamais estaria apta a saber o que está acontecendo com ela. so they would have been abstaining. Então, ela estaria na abstinência. If it was a couple who were using the temperature method, Se fosse um casal que estivesse usando o método da temperatura, all through every day she'd take her temperature, e se durante todo esse tempo, todos os dias, a mulher estivesse tomando a sua temperatura, would her temperature have gone up? essa temperatura teria subido? Temperature goes up after you ovulate. A temperatura, ela sobe apenas depois da ovulação. So it would have stayed low all the time. A temperatura ficaria baixa todos os dias. No days available for intercourse. Então, não haveria dias disponíveis para a relação, se o casal usasse o método da temperatura. So the Billings method gives freedom to the menopausal couple. Então, o método Billings, ele dá ao casal liberdade para usar. Freedom through knowledge. Liberdade que se ganha pelo conhecimento. Before we came here to Brazil, we were working in Trinidad. Antes de nós virmos ao Brasil, nós estávamos trabalhando em Trinidade. And in Trinidad, they kept saying to us when we presented something like this, in Trinidad, the people kept saying, when we presented a chart like this, Lá em Trinidade, quando nós estávamos apresentando gráficos como este, knowledge is power. as pessoas diziam assim: conhecimento é poder. So you're giving women and men a very, very powerful resource. Então, ao ensinar o método Billings, vocês estão dando ao casal, ao homem e à mulher, uma ferramenta muito poderosa. And this powerful resource allows them to love. E essa ferramenta poderosa permite esse casal que se ame And it takes away anxiety. e que mande embora a ansiedade. So never ever apologize for the Billings method, Então, nunca se desculpem pelo método Billings. but go out and tell them this is the best news you'll ever hear. Você vai dizer para eles assim: esta é a melhor notícia que vocês já ouviram na sua vida. Okay, I think we've probably done enough on menopausal women and breastfeeding women and all the women who have long cycles. Então, eu acho que nós já falamos o suficiente de todas as mulheres que têm ciclos longos, na menopausa ou pessoas que amamentam. And we hope that you now will be very confident when you are working with them. Mas agora nós queremos que vocês fiquem confiantes quando trabalharem com essas mulheres. We'd like to spend a little more time on achieving pregnancy. Agora nós vamos trabalhar um pouco para as regras do Billings para conseguir a gravidez. Wherever we go in the world, Todos os lugares do mundo que nós vamos, achieving pregnancy is always a very important topic. conseguir a gravidez é sempre um tópico muito importante. And couples, there are always many couples Sempre há muitos casais who have sad stories to tell us que sempre têm histórias muito tristes para contar para nós, that they cannot conceive. porque eles não conseguem conceber. And often it is just because they do not have the knowledge. Isso é apenas porque eles não têm o conhecimento. And as I said before, knowledge is power. E como eu disse antes, conhecimento é poder. I just want to find my chart. Okay. When a couple have been trying to conceive and do not succeed, Quando o casal está tentando engravidar e não tem tido sucesso, there is usually a lot of stress in their relationship. sempre tem muito estresse nessa relação. Sometimes they have done a lot of tests Algumas vezes eles já se submeteram a muitos exames and they are often very confused e eles muitas vezes estão muito confusos and they're very anxious. e muito ansiosos. And I'm going to ask Mari to come in for a minute. Convidando a Mari para vir aqui um pouco. And we would like to just demonstrate Nós gostaríamos de demonstrar what can happen. o que pode acontecer. Now, this couple have been trying to conceive
for 3 years. Esse casal está tentando engravidar por 3 anos. And she's getting really, really sad. E ela está ficando muito, muito triste. And she says, but I bleed every month, E ela pensa assim, olha, eu sangro, tenho um sangramento todos os meses. so I must be okay. Eu devo estar tudo bem comigo. We have intercourse on day 14. Nós temos tido relações no dia 14 do ciclo. He's a good husband, Ele é um bom marido, but I think there might be something wrong with him. mas eu acho que deve ter alguma coisa errada com ele. I think he hasn't got good sperm. Eu acho que ele não tem um bom espermatozoide. Perhaps O marido está dizendo que não, peraí, eu acho que é ela que tem problema. Perhaps it's his problem. E ela pensa, não, deve ser really problema sad. com ele. I'm really, really sad. Eu estou muito triste. Você, Take the mic. All my friends' wives have babies. Well, it's not todas my as mulheres dos meus amigos têm bebês. So what's wrong with her? fault. Hang on. All my friends' wives have babies. What's wrong with her? Todas as esposas dos meus amigos têm filhos. O que tem errado com ela? Well, I talk to all my friends, and they bleed every month, Mas- and they have babies. E eu tenho falado com amigas minhas que sangram todos os meses e que têm filhos. And they told me it must be you. It's not me. It's her. E elas So- falaram para mim que o problema deve estar com você. Aí o marido So- responde, não, você que tem o problema. What started off as being like this E ao invés do casal estar assim, is now going like this. eles estão cada vez mais assim. So the relationship is being affected. Então a relação do casal está sendo afetada. And you will see it in the couple. A gente vê isso no casal. And especially if the husband has been told his sperm count is low, Especialmente se o marido, já falaram para o marido, já fez algum exame e viu que a contagem espermática está will- baixa. he will come into your clinic and he'll be going, Aí ele vem assim na clínica e vem assim. and he won't tell you. E ele vai dizer para você, She will have to tell you. ele não diz nada, ele fica The wife quietinho. will have to Ela say- diz, The tests have said my husband's sperm is low. o exame mostrou que o esperma do meu marido está baixa a contagem. But you have already guessed that. You have already guessed that. You've already. Mas você diz assim para ela, o exame revelou que o esperma está baixo, mas eu já desconfiava. Because he's looking so sad. E ele está lá todo triste. So we have good news for that couple. Mas nós temos boas notícias para esse casal. We teach them the Billings method Nós ensinamos a eles o método Billings. and make sure that they can identify optimum fertility. E nós vamos garantir que esse casal possa identificar a melhor fertilidade do casal. Remember Vocês the lembram rules? das regras? Intercourse following the 4 rules. As 4 regras. No intercourse during days of heavy bleeding. Sem relações nos dias de forte sangramento. Alternate evenings of the BIP. Noites alternadas durante o PBI. Now, this is important for the man who has low sperm count Mas é importante para aquele homem que tem a baixa contagem espermática, because one act of intercourse every cycle, only one act of intercourse every cycle, que apenas uma única relação a cada ciclo will not allow the sperm to be built up on a regular basis. não vai permitir que a sua produção de esperma volte para o normal, o nível normal. So the couple who are wanting to conceive need to have a few acts of intercourse over the cycle. Então, o casal tem que ser encorajado a ter mais relações durante o ciclo. So by following the second early day rule, Então, quando o casal segue a regra 2 dos primeiros dias, the woman will identify the point of change, a mulher vai conseguir identificar o ponto de mudança. and when she identifies her peak E or quan- the slippery, Quando a mulher passa a se sentir escorregadia, there will be a few days in which they've had a rest from intercourse, então ela vai ter alguns dias aí onde eles podem ter relação,
which will allow the sperm to build up. que vai permitir que o espermatozoide ele suba, ele And faça subir. having intercourse over slippery and for 1 or 2 days after the end of the slippery, E então, quando o casal tem relações no dia, que ela se sente escorregadia, ou nos dias seguintes, that will give them the very best chance of conceiving. nós estamos dando a esse casal as melhores chances de engravidar. We also encourage them to have intercourse here at the end of the cycle as well. É importante encorajar o casal a ter relações também naquela fase, na fase lútea. Now, the fallopian tubes in the woman are moving gently, like as though they're doing a slow dance. A trompa de falópio da mulher, ela se move de uma maneira muito gentil, muito suave durante o dia, Waiting for ovulation. esperando a ovulação. They don't know which side they're going to need to pick up the ovum, Ela não sabe qual é o lado que ela vai pegar o óvulo. but when the ovum is released, Mas when quando, the ovum is released, mas quando o ovário está para soltar o óvulo, gets picked up by the fallopian tube, collected. sim, desculpem. Quando a trompa de falópio consegue pegar este óvulo, And if there's sperm waiting, the new baby's life begins, o espermatozoide já está lá esperando para a nova vida começar. travels along and embeds in the uterus. Estava nadando, atravessando, viajando nas trompas. Sometimes a woman has had a problem with one of her tubes. Às vezes a mulher teve problema com uma das trompas. There has been an infection that has blocked one tube, Essa mulher pode ter tido uma infecção que bloqueou uma das trompas, but she will still have this tube that is healthy. mas ela ainda tem a outra trompa que está saudável. And whenever she ovulates on this side, E todas as vezes que ela ovula neste lado, she has as good a chance of becoming pregnant as a woman with 2 tubes. ela tem as mesmas chances de engravidar que uma mulher que tem as duas trompas. For the woman who tells you she has only one healthy tube, Quando a mulher diz a você que ela tem apenas uma trompa saudável, it is important to teach her about the lymph node sign. é importante ensinar esta mulher o sinal do linfonodo. And we talked about that yesterday, and it is in your book, Teaching the Billings Ovulation Method, Part 2. Nós ensinamos ontem sobre o linfonodo e essas informações estão no livro Ensinando o Método Billings, parte 2. Because the side she feels that the little node, the little pea-sized node, Porque é no lado em que a mulher percebe este nódulo, esse pequeno linfonodo, is the side on which she is ovulating. é o lado em que ela está ovulando. Now, the woman that's got only one tube, A mulher que tem apenas uma das trompas, she's only going to, we think, only going to be ovulating. She can ovulate from either ovary, ela não pode ovular do outro lado. Ela pode ovular do outro lado, but there has been some evidence in the medical literature mas existe evidências na literatura médica where a woman has had an ovary, that only one healthy ovary, que aquela mulher que tem apenas um ovário saudável, and it's on the opposite side to the healthy fallopian tube. que ainda está no lado oposto àquela trompa que é saudável, And that woman was pregnant. essa mulher engravidou. So here she's got an unhealthy tube, Do lado de lá ela não tinha uma trompa saudável, healthy ovary. tinha um ovário saudável. Here she's got an unhealthy ovary that's not releasing her eggs, ovum, Esse ovário daqui não estava assim soltando bem os óvulos, but that's where the healthy fallopian tube mas ela is. tinha uma trompa saudável. And what happened was that this healthy fallopian tube O que aconteceu foi que esta trompa saudável daqui moved across and picked up the ovary, atravessou the ovum. atravessou lá do outro lado e conseguiu apanhar o óvulo. So miracles Isso se can chama happen. milagre. Um milagre aconteceu. That would be very rare, Isso é muito raro, but you never give up hope. mas a gente não desiste.
Now, thinking about that woman who was stressed because her husband was blaming her, Então vamos pensar naquela mulher que estava estressada porque o marido a estava culpando de não engravidar. her fallopian tubes, are they doing this? Vocês acham que a trompa dela está fazendo assim, de uma maneira... They're doing this. Ela está fazendo assim. So, your role as a Billings Method teacher is to relax this couple. Então, é nosso trabalho também como instrutores do método Billings, ajudar o casal a relaxar. And Professor Brown always used to say to us, E o professor Brown sempre dizia para nós, you Billings Method teachers get more people pregnant o método Billings consegue muito mais gravidezes just by taking their stress away. só tirando esse estresse da vida do casal. He said we can do absolutely incredible things with reproductive science. We can do wonderful things with reproductive science, medicine, A medicina, ela pode fazer muitas coisas pelo casal, but the most important is to eliminate stress. mas a mais importante é eliminar o estresse. Okay, but can be some reasons, some serious reasons why couples cannot get pregnant. Existem algumas razões pelas quais o casal tem a dificuldade e não possa engravidar. And often these reasons need some medical treatment. Algumas vezes essas razões, alguns desses motivos precisam realmente de tratamento médico. So we'll just quickly go through some of the things that could be causing a problem. Vamos ver que tipo de coisas podem causar um problema. For both male and females, Nos dois lados, tanto no lado masculino quanto no lado feminino, we need the 6 requirements of human fertility. We looked at that yesterday. nós precisamos que esteja presente aqueles 6 requisitos para a fertilidade que nós estudamos ontem. In men, No homem, it may be that there is a genetic problem. pode ser que o homem tenha algum problema genético. Perhaps there's no sperm being produced. Pode ser que ele não tenha produção espermática. Perhaps there has been a disease in puberty that has prevented sperm from being produced. Pode ser que ele tenha tido uma doença durante a sua puberdade que hoje esteja impedindo que o espermatozoide, o esperma, seja produzido. Perhaps there has been cancer that has prevented now more sperm being produced. Pode ser que ele tenha tido câncer e isso tenha causado que hoje ele não tenha assim a produção espermática. Maybe sexually transmitted diseases have caused a blockage of all the tubes. Pode ser que alguma doença sexualmente transmissível tenha impedido ali a passagem. There can be low sperm production. Ele pode ter uma produção de esperma muito baixa. And while that will not stop pregnancy, it makes it a bit more difficult. E isso tudo pode fazer com que uma gravidez realmente seja mais difícil. Perhaps he does a lot of smoking. Pode ser que ele tenha fumado muito. Perhaps he smokes marijuana. Pode ser que ele tenha fumado maconha. Street drugs. E outras drogas pesadas. These are all things that need to be considered. Todas essas coisas devem ser consideradas. Certain occupations, example, transport drivers who are sitting down for a long, long time. Algumas profissões nas quais o homem precisa ficar sentado durante muito tempo, como, por exemplo, o motorista profissional. People who work in a very hot environment involved with furnaces or heating. Esse homem que trabalha num ambiente onde é muito calor, muito quente. Remember that God designed the man so that his sexual reproductive organs are outside his body. Vamos lembrar que quando Deus projetou o homem, ele colocou as gônadas, os testículos do lado de fora do corpo do homem. Sperm are produced and matured in the scrotum outside the body. O espermatozoide é produzido e amadurece no escroto, que fica do lado de fora do corpo do homem. And the reason for that is body temperature is too high. E a razão disso é que a temperatura corporal é muito alta. So it's a cooling mechanism cooler outside E o the body. fato do escroto estar do lado de fora do corpo do homem é um mecanismo de resfriamento. Okay. On the outer part of the man. Ela está explicando assim, não é que está no lado de fora do corpo do homem, course it's mas still- o escroto não é interno como o ovário é interno. Vocês entendem? Of course, it is still very much part of his body.
And any overheating can prevent the sperm production. E toda e qualquer aumento de temperatura pode causar danos à produção de espermatozoides. He may be overtired, very, very tired. Esse homem pode ser muito Tired, yeah, muito fatigued. cansado. Sometimes intercourse isn't occurring frequently enough. Ou talvez as relações não estejam acontecendo na frequência desejada, na frequência correta. Sometimes intercourse is occurring too many times. E outras vezes as relações estão acontecendo mais vezes do que o necessário. And so by the time ovulation occurs, Então, na época em que a ovulação ocorre, the woman's very tired, a mulher está muito cansada, the man's very tired, o homem está muito cansado and his sperm are exhausted. e o esperma está exausto. And perhaps they have what we demonstrated before, the relationship is suffering. Então, pode ser também, como elas demonstraram antes, a relação esteja também cansada. For the woman, some of the contributing factors could be her age, E em relação à mulher, um dos fatores que podem contribuir para esta dificuldade é a idade. remember, the woman is most fertile in her 20s. Vamos lembrar que a mulher é mais fértil quando ela tem 30 anos, mais ou menos. There's a gradual dropping of fertility in the 30s and 40s. Desculpe, a mulher é mais fértil nos 20 anos. E gradualmente ela vai caindo a fertilidade durante os 30 e os 40 anos. And for most women, their fertility is over by the time they're 50 or in their early 50s. E para muitas mulheres a fertilidade acaba aos 50 ou no início dos 50, da década de 50, dos 50 anos da mulher. We've already talked about stress. Outra causa é estresse. Perhaps there's abnormalities of the reproductive organs. Algumas anomalias nos órgãos reprodutivos. There can be some genetic disorders. Pode ter alguma desordem genética, malformações genéticas. There can be hormonal imbalance caused by a dysfunction of the thyroid, Ela pode ter alguma disfunção hormonal causada, por exemplo, por um problema na tireoide. perhaps the pituitary has a small tumor. Ou a pituitária pode ter algum tumor pequeno. There can be ovarian cysts in the ovary. Pode ser que ela tenha cistos no ovário. Perhaps the woman is going to eventually get diabetes type 2, Pode ser que ela tenha diabetes tipo 2. and so that can suppress her fertility earlier in her life. E isso pode suprimir a fertilidade mais cedo na vida dessa mulher. She may be putting on weight and not be able to lose that weight. Ela pode ter pego peso. Desculpe, ela pode ter engordado e não ter uma compreensão física capaz de suportar. There may be a disturbance of ovulation because she's been on contraceptive medication. Ela pode ter saído de um período de uso de medicação contraceptiva, de pílula. She may have had a sexually transmitted infection, Ela pode ter tido uma infecção sexualmente transmissível. and now her tubes are blocked. E agora as suas trompas estão bloqueadas. There may have been an infection in her cervix. Ela pode ter tido uma infecção na cervix. She may have endometriosis. Ela pode ter endometriose. And these women can get pregnant, Essa mulher pode engravidar, but it will be harder. mas So it será will take mais longer. difícil. Vai demorar mais tempo. She may also be smoking. Ela também pode ter fumado. She may smoke marijuana Pode ter fumado maconha. or use street drugs. Ou usado outras drogas mais fortes. Or she may be an elite athlete, getting ready for the Olympic Games. Ou ela pode ser uma atleta de alto nível que participa de Jogos Olímpicos. Isso também dificulta a ovulação. Or she may be just very, very tired. She works all day and works all night. Então, She's ou pode ser tired. uma mulher muito cansada, que trabalha o dia inteiro, trabalha à noite. And of course, for her too, the couple relationship may not be good. Ou talvez para esse casal a relação não esteja bem, não esteja indo bem. So all of these things need to be looked at by taking a good history when we first meet the couple. Na primeira vez que nós encontramos com o casal, todas essas coisas precisam ser consideradas. And so we can help this couple by looking at the chart Nós podemos ajudar esse casal olhando o gráfico
encouraging them to use the guidelines for achieving pregnancy, encorajando esse casal a usar as regras para conseguir a gravidez. and if we can see patterns in the chart that are not reflecting good fertility, E se eu conseguir identificar algum padrão no gráfico que está indicando que não há fertilidade, then we would recommend that they get good medical treatment. nós vamos recomendar ao casal um bom tratamento médico. But for everyone, we would be asking them about their diet. Mas Diet, yeah. For what they eat, yes. alguns casais precisam ser orientados do que comem, a comida, Good, healthy food, boa comida e saudável, plenty of green vegetables and fruit, bons vegetais verdes, frutas, a little bit less rice and potatoes and pasta, um pouco de arroz, batata e macarrão, pasta, massa, less sweet food, comida com pouco açúcar. and also encouraging them to do more physical exercise. Ou nós encorajamos que o casal faça exercício físico. In Melbourne, we have a clinic for women who have trouble getting pregnant, Nós lá em Melbourne temos uma clínica para mulheres que querem engravidar. and they also have a problem with their weight. E quase sempre elas têm problema com o seu peso. Some of these women are big women, Se a mulher é uma mulher grande, and some of them are not so big, but they have more weight than they should. algumas vezes a mulher não é tão grande, mas ela tem problema com o seu peso. And by encouraging them to lose some weight, E a gente a encoraja a perder algum peso. and often it's not a lot of weight, just losing a little bit, Não é que para perder muito peso, é apenas um pouco. many of these women start to ovulate normally again. E só por causa disso, algumas dessas mulheres já voltam a ovular normalmente. So we are not doctors, Nós não somos médicos. we are Billings method teachers, Nós somos instrutores do método Billings. we do not diagnose, Nós não fazemos diagnósticos, but the chart will help us identify changes. mas o gráfico vai nos ajudar a identificar alguma mudança. We would recommend, Nós recomendamos, when the chart is not looking as it should, quando o gráfico ele não está sendo como nós esperávamos, that the woman goes to her doctor que a mulher vá ao seu médico and asks the doctor to do some blood tests. e que peça ao seu médico alguns testes, alguns exames de sangue. And these are the tests we would be recommending. E esses são os exames que nós recomendamos que a mulher peça ao médico. Thyroid function test. Exame que veja a função da tireoide. It is important that the thyroid is functioning normally for Em- fertility. É importante que essa glândula esteja funcionando normalmente para a fertilidade. Prolactin level test. Exame de níveis de prolactina. Even women who've never had a baby Mesmo aquelas mulheres que nunca tiveram um bebê, can have high levels of prolactin, podem ter níveis altos de prolactina. and this can suppress fertility. E essa prolactina pode suprimir a fertilidade. We would be asking for the follicle stimulating hormone level to be taken Nós vamos pedir também que façam um exame do nível de FSH and the luteinizing hormone to be taken, test to be taken. e do LH, do hormônio luteinizante. And if the woman is menstruating, Se a mulher estiver menstruando, these two tests should be taken about day 5 of the cycle. esse exame tem de ser feito no dia 5 do ciclo. Testosterone levels. Também o nível de testosterona. Testosterone is the male hormone. A testosterona é o hormônio masculino. Every woman has a low level of testosterone. Todas as mulheres possuem um nível baixo de testosterona. If that level is higher than it should be, Se este nível estiver mais alto do que deveria, it will affect fertility. vai afetar a fertilidade. Fasting blood sugar levels. Nós vamos pedir a quantidade de açúcar no sangue, Glucose tolerance test. o teste de tolerância de glicose,
These two tests would be to see whether perhaps she may have diabetes. Esses 2 testes vão mostrar se pode ser que essa mulher tenha diabetes. So in the history that we take, we always ask, is diabetes in your family? E sempre que nós fizemos essa entrevista, nós vamos perguntar para a mulher: há um histórico de diabetes na família? And vitamin D levels taken. Também é bom pedir o teste de nível de vitamina D. We come from Australia, the land of hot sun. Land of hot sun in Australia. Lá na Austrália, onde nós vemos, é a terra do sol quente. And the medical authorities are now amazed Agora, as autoridades médicas estão maravilhadas that we have a high incidence que nós temos tido muita incidência of low vitamin D. de baixa vitamina D. And they're getting very worried because it affects our bones, low vitamin E D. eles estão muito preocupados lá porque a vitamina D, ela afeta os ossos. And they say that part of the reason for this E nós dizemos que a razão disso is because they have been so worried about skin cancers que as pessoas estão tão preocupadas com câncer de pele that we have been encouraged to cover ourselves in creams e as pessoas estão sendo incentivadas a se cobrir de cremes e roupas or long shirts ou camisetas longas and always wear a hat. e sempre usar um chapéu. And so we are not absorbing the vitamin D that we used to. E as pessoas não estão mais absorvendo a vitamina D como elas costumavam absorver. And it seems to be a common thing happening in many countries. E isso tem sido alguma coisa que tem sido observada em outros países. We don't know enough about it yet and how it affects fertility. Nós não sabemos ainda como isso afeta a fertilidade. But there's certainly some evidence that it causes problems with fertility. Mas nós já temos evidências médicas que afeta sim a And fertilidade. it's a very simple test to have done and to have remedied. E é um exame muito simples de se fazer e a gente vai poder identificar isto. Of course, all of these things are the work of the medical profession. É claro que tudo isso vai ser um trabalho que vai ser investigado pelo médico. But if the woman asks for these tests to be done Mas se a mulher pedir ao médico que esses exames sejam feitos and they're all okay, e ela tiver tudo bem com ela, then they can be eliminated nós podemos eliminar essas causas, from the cause of the reason why their woman couple aren't getting pregnant. como causas de que esse casal não está conseguindo engravidar. Okay. Ok?